Graça e paz, meus amados, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos gratos a Deus. Temos que agradecer a Deus todos os dias, todos os minutos, porque foi pela sua infinita graça que nós estamos aqui mais uma vez. Eu estou aqui, você está me assistindo pela infinita graça do Senhor. Agradecer a todos que estão conosco. Não se esqueça, se esse é um momento abençoado, o momento de reflexão da palavra de Deus, da palavra viva de Deus, viva e eficaz. E se essa palavra, que não é minha, falar ao teu coração, não esqueça de dar o joinha, de se inscrever se você não se inscreveu ainda, de ativar o sininho para receber as notificações e de compartilhar o vídeo nos seus grupos, para que outras pessoas, até de fora do nosso país, sejam abençoadas pela palavra de Deus. Reitero, a palavra não é minha, é a palavra de Deus. Para nós, nesse momento maravilhoso que fez o Senhor, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, Paulo escreveu 2 cartas à igreja de Corinto, e são 2 cartas de profundidade teológica muito grande, e aqui riqueza teológica. E aqui nós estamos na segunda carta aos Coríntios, aos crentes de Corinto, capítulo 5, e nós vamos encontrar Paulo falando sobre o ministério da reconciliação, algo que nós recebemos da parte de Deus. Capítulo 5 e o verso 19. Preste atenção no texto que é muito profundo. Capítulo 5, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 19. A saber, vamos para o 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. 19. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Amém? Você pode dizer amém comigo? Graças a Deus. Imagina a profundidade desse texto. Se você ler todo o capítulo 5, você vai entender a profundidade desse texto. O ministério da reconciliação. Primeiro, o ministério tem uma necessidade. A necessidade é urgente. É preciso reconciliar. Algo estava unido e foi quebrado. O relacionamento de Deus, Pai, o Criador, com a sua criatura, a coroa da sua criação, o ser humano, o homem, o primeiro casal que ele havia criado. Ele era unido, vivia em comunhão com esse homem, mas o pecado entrou no mundo. Pela desobediência, entrou o pecado no mundo. Com o pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram e destituídos, separados estão, carecem, outra tradução, carecem da glória de Deus. Todos estão nessa condição. É tanto que Paulo vai dizer no texto de Romanos, capítulo 3, da carta de Paulo aos Romanos, aos crentes de Roma, capítulo 3, ele vai dizer a partir do 10, como está escrito, 3:10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Versículo 12. Veja a condição da humanidade. Perdida. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E mais, Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Mas não ficou por aí. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode dizer amém comigo? Graças a Deus. Então, há uma necessidade. A humanidade está perdida. Alguém está dizendo outra coisa. Alguém está inventando outra coisa. Alguém está passando panos quentes. Aqui não é lugar de panos quentes. Aqui é lugar de falar a verdade da Escritura Sagrada. Sola Escritura. Ela é suficiente para nós. Então, aqui é o lugar da verdade. Essa é a condição do ser humano. Perdido, afastado de Deus, depravado, separado de Deus. Mas
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O texto vai dizer que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Essa reconciliação tem um autor, é o próprio Deus. Ele vem até nós. Essa é a diferença do cristianismo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Todas as outras formas de credo, religiosidade que você encontra no mundo, o adorador está tentando agradar a divindade, está tentando atender uma necessidade da divindade, está tentando agradecer, agradar, oferendar a divindade. Não. O cristianismo é tudo diferente, amigo. O Deus eterno, ele se humanizou, ele se fez um de nós e vem até nós. Ele sabe, ele vem buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Ele sabe que eu e você, a humanidade inteira, não temos condições de chegar. Ele é inacessível, mas ele veio até nós. Ele se fez um de nós, como os profetas preveram. Ele vem, nascido no ventre de uma mulher. Ele vem, como todos os homens nascem. Ele vem, com uma diferença. Com uma diferença. Perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Com uma diferença. Não conheceu o pecado. E o texto vai continuar dizendo, aquele que não conhece, esse mesmo texto, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Que maravilha, que coisa maravilhosa. Deus o fez pecado por nós. Então, o autor dessa reconciliação, que é urgente, que é necessária, que é para agora, que é para ontem, ela não pode esperar, é o próprio Deus. Eu não agradei a Deus. Ele me amou primeiro. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ele me amou primeiro. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, o cosmos, de tal maneira que deu o seu filho, que ele tinha de melhor, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! É desse Deus que nós estamos falando. Ele é o autor da reconciliação. E o texto vai dizer mais. Nós sabemos o motivo, nós sabemos o autor e nós sabemos o agente. O agente é o Senhor Jesus. O texto vai dizer que Deus estava em Cristo. Então não tem outro que possa nos reconciliar. O agente é Cristo. Ele é o agente reconciliador. É por meio dele, é para ele, é por causa dele todas as coisas. Se eu estou aqui, é por causa dele. Se eu estou falando, é a palavra dele. Se nós cantamos, é a palavra dele cantada. Se nós oramos, é no nome dele. Se nós nos achegamos a Deus, é por meio dele. Ele é o autor, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Fora dele não há outro caminho de salvação. O apóstolo São Pedro vai dizer, em nenhum outro, porque em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Você quer vida? Você quer vida eterna? Ou você quer viver 80 anos e partir daqui sem Cristo? Você quer vida? Você quer viver vida abundante, vida boa, vida plena, vida cheia? Não é essa vida raquítica que você tem vivido, não. Você quer viver uma vida boa. A vida é em Cristo. E o ministério da reconciliação nos foi dado. É por isso que nós estamos pregando essa palavra, anunciando essa palavra nas redes sociais, aos 4 cantos, para que o homem se reconcilie, se una de novo com o seu Pai, com o seu Criador. Que Deus te abençoe poderosamente nesse dia que fez o Senhor. Deus te abençoe grandemente. Você consegue entender a urgência dessa reconciliação. Que Deus te abençoe de uma forma maravilhosa. E agora, o momento que todos estavam esperando é o momento da pergunta bíblica. Você entra, faz o seu comentário,
você deixa seu comentário e responde a pergunta, tá certo? Você é leitor da Bíblia, você conhece a Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada, e vai ser uma moleza para você responder essa pergunta. Entra, comenta o vídeo e deixa a tua resposta. A pergunta é: quantos foram os homens que foram alimentados por Cristo na primeira multiplicação dos pães? Quantos foram? E na segunda multiplicação dos pães? Quantos foram? Houveram duas multiplicações maravilhosas do pão e do peixe. Quantos homens foram alimentados na primeira e quantos homens foram alimentados na segunda multiplicação dos pães e dos peixinhos? Isso é uma moleza para você, você vai responder com a maior facilidade. No Evangelho de Marcos, ali no início, a gente vai encontrar essa informação. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, guarde a tua família, proteja a tua casa. Não esquece de compartilhar o vídeo, proteja toda a tua família debaixo da tua mão poderosa. Esse é a nossa oração, os nossos votos, no nome do Senhor Jesus Cristo.